C, que é a nossa interface de compilação aí de código fonte em linguagem C para microcontroladores PIC. Esse programa aqui, essa interface de compilação, ela é da microeletrônica, né? Então, entrando lá no site da microeletrônica, vai ter a opção de download desse programa aqui, de compilação. A versão que vocês baixarem lá é uma versão de demonstração, mas ela não te dá um período de vencimento. O que que ela te limita? Ela te limita no tamanho de arquivo que você vai conseguir compilar. Ela deixa compilar até 2K words, né? E esse tamanho de 2K words é mais do que suficiente para a gente trabalhar com os nossos projetos de micro 1 e de micro 2, né, futuramente. Então, estando aqui nessa interface, ele vai abrir essa Start Page. Essa Start Page, ela pode não abrir. Se alguém selecionou, tirou esse tiquezinho daqui, ó, Show Page on Startup, se tiver sem esse tiquezinho aqui, o que que vai acontecer? Você vai cair nessa tela, não vai abrir a Start Page. Aí você vai ter que ir no View, e aqui tem a opção, ó, Start Page. Então, voltamos a ter a Start Page. E eu vou deixar selecionado o Show Page on Startup. Aí, porque sempre que eu iniciar um micro C, ele vai cair na Start Page. O que que tem na Start Page que a gente usa? O New Project. Também se não abrir a Start Page, vocês têm a opção de ir aqui, ó, no Project, New Project. Ou vem aqui nesse New Project, ou no New Project da Start Page. Então, clicando aqui no New Project, em um novo projeto, eu vou cair no Wizard, né, de projetos. Aqui eu tenho que escolher o tipo de projeto. Eu vou criar um projeto padrão ou um projeto que usa, ó, a parte gráfica, né, de telas. No nosso caso é o projeto padrão. Esse aqui que ela inclusive já vem selecionado. Aí eu vou dar um Next. Aí eu caio numa segunda etapa de configuração, que é escolher um nome, né? Então eu vou colocar aqui projeto underline 01. Se eu colocar tracinho 01, ele não aceita nessa versão. Então eu tenho que usar, em vez do tracinho, o underline. O Project Folder eu vou escolher uma pasta. Por quê? Nos compiladores, o resultado de uma compilação não é apenas um arquivo, são vários arquivos que nós teremos. Então, eu preciso organizar todos os projetos compilados em pastas, né? Então, eu vou aqui na minha área de trabalho e vou criar uma nova pasta. E vou colocar lá micro. Espera aí que... Deixa eu voltar aqui. Área de trabalho, criar nova pasta. Então aqui, ó, eu vou pôr nessa aqui, ó, nova pasta. Ok. Depois eu altero o nome dela. Device name, aqui é o meu microcontrolador. Então eu vou escolher qual é o microcontrolador que eu estou escolhendo. A sugestão que eu passei para vocês é o 16F877A. Que cristal eu estou usando? Eu estou usando um cristal de 8 MHz. Isso aí é importante porque o compilador usa essa informação para gerar toda a base de tempo dele. Tá? Isso aí a gente vai estudar, provavelmente já é nessa aula de sexta-feira, tá? Os ciclos de clock, ciclos de máquina. Então, nós vamos falar um pouquinho e o compilador precisa saber que cristal você está usando para ele criar toda a base de tempo aí dos nossos códigos.
nós temos uma opção aqui, ó, de abrir os bits de configuração, que está ticado aqui, ó. Se eu tirar, ele não vai abrir os bits de configuração. Então eu vou deixar ticado aqui para abrir os bits de configuração. Cadê o quê, mãe? Vou dar um next. E esse next, ele cai na terceira etapa da criação do novo projeto, que é adicionar arquivos ao nosso projeto. Que arquivos são esses? São códigos que já estão prontos, né? Que eu vou utilizar, funções, bibliotecas, que nesse momento nós não vamos trabalhar com nenhum desse tipo de arquivo. Então eu vou selecionar o Finish. Selecionando o Finish, ele vai abrir os nossos bits de configuração. Então, os bits de configuração também eles podem ser abertos indo no menu Project e depois no Edit Project. Aí vocês vão cair justamente nessa tela aqui. Tá? Aqui é onde eu seleciono o tipo de oscilador que eu vou utilizar e mais alguns dispositivos, circuitos que nós temos no microcontrolador, que é algo que a gente vai aprender aí nas futuras aulas também. Né? Então, o Power Up Timer eu também peço para vocês habilitarem ele para usar o kit. Né? Usando o kit físico de microcontrolador é interessante o Power Up Timer estar com a opção de Enable, que ele vai causar um delay de inicialização do microcontrolador. É um delay bem curtinho, de 72 milissegundos mais ou menos, e esse delay é mais do que suficiente para estabilizar aí a oscilação do nosso cristal, estabilizar a fonte, né, que está sendo usada aí para alimentar o nosso microcontrolador. Então, a princípio, o Power Up Timer Enable e oscilador é HS, porque nós estamos usando um cristal. Aqui a gente pode verificar se vocês escolheram certo, né, o PIC lá, ó, 16F877A, e a frequência de clock 8 MHz. Se precisar alterar, pode ser alterado aqui. Vamos dar um OK. E aqui nós já caímos na nossa tela de edição de código-fonte. Né? Então ele cria aqui o void main, né? Abre a chave e fecha a chave do bloco principal. E o nosso código, a princípio, todo o nosso código vai estar dentro dessa função principal. Esse é o menor código compilável de linguagem C. Então, se a gente compilar esse código, ele tem que funcionar. Ele não vai fazer nada no nosso microcontrolador, né? Não vai ter ação nenhuma. Mas o compilador tem que aceitar esse código. Ele entra com uma opção de salvar, ó. Então, ele pega o nome do nosso projeto, que foi dado lá no início, e vai salvar com a extensão .c na pasta que foi criada. Então, vamos dar aqui o salvar. Então, ele salvou lá naquela pasta esse nosso código .c, por enquanto. Ele não foi compilado ainda. Para compilar, vamos compilar e ver se está tudo funcionando, né? Então, eu sempre sugiro que iniciou um novo projeto, você vai cair nessa tela. A primeira etapa é compilar. Então, compilar tem a opção aqui, ó, Build, e o Build novamente. Tem o atalho que é o Ctrl F9. E tem esse íconezinho aqui com duas engrenagens, uma verde e a outra amarela. Eu costumo ir direto nesse ícone que ele está aqui, ó, na tela. Então, eu vou clicar nesse ícone, ele começa o processo de compilação e olha aqui embaixo eu tenho as mensagens de compilação. Ele me terminou com, olha lá, sucesso de compilação. Terminou com sucesso. Ele dá a data e a hora. Isso aqui é interessante para vocês visualizarem lá naquele arquivo, naquela pasta, né, que ele... Eu vou abrir aqui a nossa pasta lá na área de trabalho, nova pasta. Ele está aqui, ó. Então, ele criou aqui, ó, vários arquivos, né? Então, 15, ó. 15 arquivos ele criou.
O código executável é esse aqui, né? Então, se a gente abrir esse nosso código executável com um editor, ó, eu vou usar o Notepad+. Qualquer editor de texto é possível abrir o código executável. Então, nós temos, ó, esse código como o código que vai gerar aquela ação do bloco principal apenas, não vai fazer nada, né? Então, temos esse código aí. Depois a gente abre ele novamente. Vamos colocar alguma ação lá nele e abrir ele novamente. Então, aqui no void main, eu tenho que ter dois blocos, né, para o nosso microcontrolador funcionar. Eu tenho que fazer um bloco de setup, que são os ajustes de hardware que a gente faz, e eu tenho que ter um segundo bloco que a gente chama de loop infinito, né? Então, nós temos que ter dois blocos dentro do bloco principal, que é o void main, ó. A chave de fechamento continua aqui, ó. Essa aqui é o... eu vou chamar de end main. É o final, né? A chave de fechamento do bloco main. Barra, barra significa que é comentário, ele fica verde, né? Todo comentário aí desse editor, ele fica da cor verde. No setup, o que a gente faz? Todos os ajustes de hardware. Ajustes de hardware. Relembrando, que ajuste a gente pode ter de hardware? A configuração dos pinos de I/O. Então, uma primeira configuração é do registrador de nome tris. Tris, e tem uma letrinha que vai aí, que aí pode ser o tris A, pode ser o tris B, pode ser o tris C, pode ser o tris D, e assim por diante. O tris B, geralmente a gente trabalha com botão nesse registrador. Então, eu tenho que colocar uma informação nesse registrador para o compilador configurar o port B como entrada, se eu vou usar botão. Então, se eu vou usar o botão, eu tenho que configurar ele como entrada. Como é que eu configuro ele como entrada? Primeiro, em inglês, entrada é input, começa com a letra I. E o I lembra o número 1. Né? Então, se eu colocar 1, eu configuro esse port como entrada. Só que lembrando que esse port ele tem 8 bits. Então, eu não posso escrever simplesmente 1 ponto e vírgula. Se eu escrever 1 ponto e vírgula, o que eu estou fazendo? Eu estou configurando o nosso port B com essa informação aqui, ó. 7 zeros e 1, ou seja, só o bit da direita, que é o bit 0, vai estar configurado como entrada. Para configurar todos os pinos do port B como entrada, eu tenho que pôr 8 1s. Aí, para colocar 8 1s, o que eu faço? Eu posso escrever 255, eu vou ter 8 1s. Por quê? 255 em binário é igual Professor, 255 em decimal, em decimal é igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 8 1,
8 uns aqui. Em binário. Isso que dá confusão, né? Então, 255 em decimal é igual a 8 uns na sequência em binário. Agora, eu posso também configurar os registradores no sistema binário, direto. É melhor, né? Inclusive para não dar essa confusão. Como é que a gente faz? Eu coloco o 0B. Tudo que vier agora depois do B, o compilador sabe que está no sistema binário. Aí eu não vou errar. Então eu escrevo 0B e tenho que pôr mais uma sequência de 8 uns ou zeros, ou misturado. Então eu quero que, se eu tiver 4 botões não. Na montagem do kit, eu sugiro para colocar inicialmente 2 botões. Um botão no pino RB0 e um segundo botão no pino RB1. Então eu tenho que configurar o tris-B da seguinte forma. Eu coloco 6 zeros e 2 uns. Por quê? Esse último 1 aqui é o bit 0, é o RB0. O penúltimo 1 aqui é o bit 1, é o RB1. Então, configurando o tris-B com essa informação, eu vou ter como resultado os pinos RB0 e RB1 configurados como entrada. Porque nesses pinos eu tenho 2 botões. Agora, como eu vou ligar esses botões? Aí eu vou ligar eles com um resistor de pull-up ou pull-down. Geralmente, nós estamos nas primeiras aulas lá que nós tivemos, eu sempre detalhei para vocês a ligação de pull-up. Pull-up significa que, se eu não apertar o botão, eu vou ter nível alto. Então, eu vou ter nível alto no pino. Então, eu tenho que colocar o nível lógico do pino também em nível alto. E o registrador que configura o nível lógico do meu pino é o porte. Porte e a letra dele, porte B. Como é que eu coloco o nível alto nesse pino? Aí, o 0 é nível baixo e 1 é nível alto. Né? Então, isso é mais fácil da gente entender que já veio das aulas digitais. Né? 0 baixo, 1 é alto. Eu vou usar também a notação binária para não errar a posição do pino que eu quero colocar nível alto. Então, eu vou usar 0B, vou colocar 6 zeros e 1 e 1 no final. Esse 1 e 1 no final significa que, né, os pinos RB0 e RB1 iniciam com nível lógico alto. Porque estamos utilizando pull-up. Então, estamos utilizando pull-up nesses 2 botões. Essa é uma configuração, é um ajuste de hardware que a gente tem que fazer nesse bloco de setup. Se a gente usar LED é saída. No kit eu pedi para vocês ligarem 2 LEDs. Um LED no RD0 e um segundo LED no RD1. Então eu tenho que configurar o tris de dado como saída. Se eu estou usando LED, eu vou configurar os pinos que eu estou ligando LED como saída. Saída
em inglês é output. Output começa com a letra O. O O lembra o 0. Então, se eu colocar 0 nos pinos, eu configuro ele como saída. Então, eu vou usar também a notação binária, 0B, e eu vou colocar tudo 0. Eu quero que todo o porte D de dado fique configurado com nível lógico não, como saída. Então, 0B e tudo 0. Então, essa configuração, o que ela faz aqui? Esse trisD igual a 0. Configura todos os pinos do porte D como saída. Desta maneira, podemos ligar LEDs. E depois do tris, eu configuro o nível lógico inicial que eu quero que tenha nesse momento de inicialização, né, do hardware, nesses pinos. Então, eu uso o porte, né, o registrador porte, e o número do porte, e a letra do porte que eu vou utilizar, que vai ser a porte D. E coloco um nível lógico inicial. Nesses pinos aí que eu quero que ele inicialize com esses níveis aí. Então, eu quero que eles inicializem com 0, porque eu estou usando os LEDs no modo catodo comum. E o modo catodo comum, 0, o nível lógico 0, deixa os LEDs desligados. Então, eu vou colocar aqui, ó, LEDs com ligação catodo comum. Porque se eu ligar os LEDs no modo anodo comum, o que acontece com os LEDs e eu colocar 0? Aí o LED liga, ele emite luz. Se os LEDs estiverem ligados no modo anodo comum, o nível lógico 0 vai fazer com que eles liguem. Então, essa é uma etapa de setup, tá? Então, tem mais coisa que no decorrer das aulas aí a gente vai falando. Vamos fazer agora um bloco de loop infinito. Lembrando que o nosso microcontrolador não possui sistema operacional. Se ele não possui sistema operacional, eu preciso criar uma repetição infinita do meu código, né? Não existe nenhum sistema operacional gerenciando o meu sistema, o meu microcontrolador. Então, a gente precisa criar uma repetição do que eu quero que ele faça. Então, a primeira repetição é fazer um LED ligar e desligar. Vamos fazer os LEDs do porte D. Vamos supor que nesse nosso kit eu tenha todos os LEDs, 8 LEDs ligados no porte D. Então, eu quero que eles liguem e desliguem a cada 1 segundo. Um pisca-pisca. Para fazer esse loop, nós usamos uma estrutura de repetição que nós já aprendemos nas aulas de programação, que é o while, né? While, e dentro do parênteses do while eu coloco uma condição verdadeira, que aí pode ser o 1, né? 1 é uma condição verdadeira para o while. Poderia ser o 2? Pode ser o 2 também. O 2 também é verdadeiro. Pode ser 3? Pode ser 3 também. A única condição que a linguagem C ela entende como falsa é o 0, né? Então, eu não poderia pôr 0 aqui. Se eu colocar 0, significa que esse while não vai ser executado. Então, geralmente, a gente coloca while 1. Já vou abrir a chave do while e vou fechar, para não esquecer. Então, essa chave aqui, eu vou chamar ela de end while. Temos a end main.
E essa aí é a end while. Então, eu tenho uma chave que abriu o main e a chave que fechou. Eu tenho uma chave que abriu o while e a chave que fechou. Agora, dentro do while, eu vou colocar minhas ações. Eu quero que os LEDs que estão no porte D liguem. Então, eu vou escrever porte D igual a 0B e tudo 1. Então, todos os LEDs ligados. Então, eles vão ligar. Eu estou escrevendo aqui em minúsculo porque o nosso compilador não diferencia os nomes dos registradores de maiúsculo e minúsculo. Agora, o while sim. Se eu escrever while maiúsculo, todas as diretivas da linguagem C tem que ser minúscula, né? Eu estou digitando um código, algo que eu até estou fazendo, eu acabei esquecendo de falar para vocês. Você está digitando código, de vez em quando vem aqui e compila, para ver se não deu erro nenhum, né? Compilou, sem problema. Se você escreve while, olha lá, eu comecei o while com maiúsculo, vou tentar compilar. Opa, já deu erro. Olha lá, o while maiúsculo ele não aceita. Agora vocês estão vendo que o porte, o tris, aqui eu escrevi em maiúsculo, aqui eu escrevi em minúsculo, não tem problema. O B, o 0B aqui, o B é maiúsculo, aqui é minúsculo, não tem problema. Agora, se em vez de eu colocar 0B, esse 0 parece o O, né? Vou colocar o O maiúsculo. Olha o que aconteceu colocando o O maiúsculo. Vou compilar. Olha lá, deu erro, né? Porque eu estou usando o O e não o 0. Agora voltei para o 0, vou compilar. Tudo certo. O porte D, o D é maiúsculo, eu vou deixar minúsculo aqui, Vou compilar. Aí, não tem problema. Tá com espaço aqui, vou tirar o espaço. Vou compilar. Não tem problema. Ele tá tudo alinhado aqui, Eu vou deixar ele mais para cá. Vou compilar. Não tem problema. Então é questão de estética, né, de visual, da facilidade da gente visualizar o código, né? Por isso que a gente trabalha usando o tabulador, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então, nesse programa, os LEDs vão ligar e vão ficar ligados, né? Mas eu quero que os LEDs liguem e desliguem. Então, para desligar, eu tenho que dar o comando porte D igual e carregar o porte D com nível 0, né? 0B, 0000, 0000. Então, aqui eu tenho a ação de todos os LEDs desligados, né? Só que aqui eu caio numa situação que o LED liga e logo na sequência desliga. Aí ele volta a repetir. Liga, desliga. Liga, desliga. Só que esse liga e desliga, cada ação dessa de colocar nível alto e depois nível baixo é meio microsegundo, é muito rápido. Fisicamente, o que vai acontecer isso aí? Você vai ver o LED aceso, né? Então, fisicamente, você vai ver o LED aceso. Tá? Você não vai conseguir ver o LED na condição 0 aqui, 0, 0. Ele vai ficar ligando e desligando, só que é tão rápido que ele vai estar ligado. Então, eu tenho que colocar, entre o liga e o desliga, uma parada no nosso código. Essa parada a gente consegue fazer com o comando delay, underline ms. Ele para o nosso código com o tempo que eu colocar aqui entre parênteses. Então, eu vou colocar 1000, é 1000 milissegundos, que dá 1 segundo. O que acontece agora? Ele liga, né? Aqui ele espera 1000 milissegundos. Então, ele liga
espera 1 segundo, que é 1000 milissegundos, e depois desliga. E já na sequência ele liga. Fisicamente, o que vai acontecer? Vai ficar tudo ligado, porque esse desliga e já na sequência ligar de novo, você não vai ver, que é muito rápido esse desliga. Então, nós precisamos colocar também uma espera aqui, que é o nosso delay. Delay, underline ms, 1000, ponto e vírgula. Então, temos aqui mais um ponto de parada do código, né? Espera 1000 milissegundos. Agora sim, agora esse nosso projeto aqui, esse nosso código vai fazer com que no laço infinito, no loop infinito, os meus LEDs ligados no porte D vão para todos os LEDs que estiverem ligados vão para o nível alto. Depois o nosso código espera 1 segundo, ou seja, ele vai manter tudo ligado por 1 segundo. Depois ele desliga, vai para nível 0, então os LEDs vão desligar. E ele espera também 1 segundo, para você ver que o LED desligou. Então esse nosso código, ele faz um pisca-pisca de todos os LEDs que estiverem ligados no porte D. Vamos compilar para ver se não está com nenhum erro. Olha lá, compilou, sem erro nenhum. Vamos abrir a pastinha dele. A pasta aqui continua com os 16 itens, né, nós temos agora. E aí eu vou abrir o código .x, que esse código .x é o código que a gente tem que carregar lá no microcontrolador. Então eu vou abrir ele de novo com o editor aqui de texto, que eu estou usando o Notepad++, e olha só, aumentou agora o tamanho dele, ou seja, as memórias que estão sendo utilizadas, né, a configuração da memória flash dele, a memória de programa, aumentou. Então, quando nós começamos só lá com o void main, tinha só um bloquinho lá, pouco uso de memória. Aqui já aumentou o uso de memória do nosso programa aqui, né? Que vai ser instalado no microcontrolador. Um detalhe que eu costumo falar lá em Micro 2 é a parte estatística, né? Ó, então, no View Statistics, nós temos aqui um percentual de uso da memória RAM, né? Então ela está com 0,6% de uso, né, para esse código aí, né? O uso da RAM. Aqui é da memória ROM, está com 0,5% de uso, né? Então esse programa, ele é um programa bem curtinho, né? Tem pouco espaço aí de memória. Então tem o microC, ele dá essa possibilidade também da gente ter dados estatísticos aí do código que a gente está fazendo. Então eu estou deixando esse passo a passo inicial, que é como iniciar um novo projeto no microC, e já demonstrei aqui um resumo de assuntos que nós já vimos, né, nas aulas, né, que é a parte de linguagem C, é a parte do setup, é a parte do loop infinito, que os nossos códigos precisam ter, né? Então, os nossos códigos precisam ter setups e precisam ter laços infinitos também. Aqui, por enquanto, nós estamos usando a função principal, função main, mas nós temos... mais para frente nós trabalharemos também com outras funções, né? Não só a main, mas nós podemos criar outras funções, chamar essas funções, tipo, eu posso criar uma função para o motor de passo, aí eu chamo lá, função motor de passo. Posso criar uma função para controlar teclado, posso criar uma função para comunicação, e assim por diante.